Vamos verificar a conexão. Tô ficando boa nessa coisa de verificar a conexão, esperar meus convidados chegarem, esperar o Instagram começar a entregar para algumas pessoas, para a gente poder falar hoje sobre um tema que eu amo muito, que é psicologia. Vamos conversar hoje sobre psicologia positiva. Obrigada, Ederson, tá me avisando, o som tá bom. Assim que a Michelle chegar, me avisa se também tá bom para ela. Eu estou esperando ela entrar, estava conversando com ela aqui agora há pouco, já testamos entre nós, som e tudo mais, mas é importante que as pessoas possam ir entrando para a gente poder, para que ela entre, para que a gente possa fazer o compartilhamento desse assunto. A gente vai conversar hoje em especial sobre psicologia positiva, que tem sido para mim um dos meus maiores desafios, uma das minhas melhores descobertas, conhecer essa nova área de conhecimento. Eu que sou psicóloga há muitos anos, agora dia 5 de fevereiro, comemoro 20 anos de formação, então é um tempo interessante se a gente for pensar, até porque se a gente for pensar dentro do contexto da psicologia positiva, a psicologia positiva nem existia quando eu me formei, e ela surge em meados dos anos 2000, e a Michelle vai contar um pouco mais sobre isso para a gente poder entender. Então, assim, vamos falar sobre psicologia positiva, quais são os aspectos de transformação da psicologia positiva, quais são os principais desafios, quais são os principais benefícios. Vou conversar de uma forma muito geral sobre esse assunto em especial. Lembrando que quem está seguindo essa maratona de lives que a gente tem, hoje a gente conversa sobre psicologia positiva, a gente conversa amanhã com o Paulo Golfin sobre liderança empreendedora, que é quinta-feira, amanhã e quarta-feira eu converso com a minha amiga Cris Rodrigues, onde a gente vai estar falando sobre empregabilidade, sobre como se diferenciar no mercado competitivo, e a gente conversa ainda na sexta-feira, converso com Rafael Ferreira, Rafa que é especialista. Oi, Fábio, tudo bom, querida? O Rafael que é especialista em comunicação, ele foi repórter da RBS muitos anos e vai estar dando dicas sobre quais são os fatores no que a comunicação nos diferencia. Encerramos essa maratona de live nessas 2 últimas semanas. Vou ficar uma semana de folga de lives e já estou organizando para a semana de fevereiro, primeira semana de fevereiro, lives super poderosas com convidados super especiais. Tenho ficado muito feliz com os convites que eu tenho feito, com as pessoas terem aceito o meu convite para participarem. Então, estou muito feliz e assim, já para adiantar para vocês que na primeira semana de fevereiro, a gente vai ter outros convidados especiais. Por quê? Porque o propósito das lives e desse compartilhamento de conhecimento é realmente fazer com que as pessoas possam conhecer, saber e poder trocar. Eu entendo que quanto mais a gente pode compartilhar conhecimento, melhores são os nossos resultados. Então, compartilha teu conhecimento, compartilha o que tu sabe, porque isso vai fazer com que tu auxilie as pessoas e auxiliando as pessoas, tu consiga ter os teus resultados. Entenda que quanto maior for a tua entrega, quanto maior for a tua produção, maiores e melhores vão ser os teus resultados. Sigo esperando a Michelle entrar, ela deve estar conectando, vamos ver o que vai acontecendo. Vou contando um pouco sobre como surgiu a psicologia positiva, por onde eu trabalho. Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, eu sou psicóloga de formação. Me formei há 20 anos atrás, em 99, formatura em 2000. Então fiquei super feliz. Oi, Virgínia, querida! Virgínia que me conhece antes da formatura, para vocês terem uma ideia como eu tenho amigas super especiais nesse universo, porque a Virgínia foi uma das pessoas que me conheceu na época de faculdade, na época que eu estava estudando psicologia ainda e buscando conhecer, buscando me desenvolver, porque eu entendo que quanto mais a gente faz pra gente, a gente entrega pro outro. Vou contar um pouco como eu conheci a psicologia positiva. Aqui a Michelle acabou de entrar, vamos mandar o convite para ela,
que agora eu consigo chamá-la para conversar. Itália? E aí a gente já conversa. A Tamara tá entrando também, querida amiga. Meu presente, que o mundo do coaching, que o mundo da Jéssica me trouxe de presente, aguardando a Michelle aceitar o nosso convite para a gente iniciar isso tudo. Olha, bem. Oi. Querida, estávamos te aguardando para iniciar. Certo. Deu só um probleminha aqui na conexão, mas eu já consegui arrumar aqui, tá tudo certinho. Que ótimo! E seja muito bem-vinda a essa experiência, seja muito bem-vinda a estar conversando sobre psicologia positiva, que eu acredito que nesse momento seja um dos nossos amores, seja a psicologia positiva. Seja bem-vinda, te apresente ao grupo que já está aqui conosco, te apresenta quem tu é, como é que isso surgiu, da onde a gente se conhece, conta tu para esse pessoal um pouco para nós, por favor. Ai, que bacana, eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeada, né, de fazer parte desse time de gigantes aí que tu, né, agrupou para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu sou psicóloga clínica, atuo na área, né, sou formada em psicologia desde 2007. Nos conhecemos, né, Fátima, através da profissão. Fui uma estagiária da Fátima, né, uma pupila dela. E hoje atuo na área clínica em Santa Cruz. Eu gosto de contar para as pessoas que todo mundo que passou, não sei se foi estagiária, mas foi uma super ajudante do meu coração. Eu gosto muito disso, porque eu tive várias pessoas que trabalharam comigo. E hoje a Michelle que trabalha num lugar onde eu preciso. A Michelle é a atual psicóloga da escola do meu filho. E um dos grandes fatores de escolha por ter levado o meu filho para Paraíso, que é onde ele estuda, foi a tua presença lá. Então, assim, eu gosto de dizer assim que a gente quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente ganha. Então, teve um momento que tu trabalhou junto comigo, que foi super do bem, e o meu nível de confiança é tão grande em ti, no teu trabalho, que eu levei o meu filho para onde eu achava que tu tinha, onde tu estava, para onde estava o teu conhecimento, porque eu acreditava que isso, sim, ia agregar na vida dele, e com certeza agregou, está saindo agora esse ano. Ai, gratidão pela confiança, né? Sim, merece. Ai, quanta gente bacana entrando aqui, eu vi a Teia. Ai, eu vi a Fê. Oi, Fê, entrou também a Jaque. Para quem tá entrando, coloca para mim assim um oizinho para ver se tá tudo ok com o áudio. Quem é aqui de Santa Cruz, se puder escrever, sou de Santa Cruz. Ontem na live que eu tava com o Félix, tinha gente da Alemanha, tinha gente de tudo que é lugar. Vai que a gente tem a gente plantando por aí também, né, Mi? Pode ser, claro. Eu acredito que vai ter. Para a gente saber se tá tudo ok no nosso áudio, para a gente continuar e começar a entrega de conhecimento. Jaqueline Lara, minha querida, que já esteve aqui comigo. Lindona, olha a Fê. Oi, Fê. Linda também. Querida. Luísa, eu vi também. A Fê é de Veracruz, ó. Muito bom, Fê. Quem tá mais? Legal, Teia. Tudo ok, o áudio. Tá legal o áudio, né? Tá bom. Ô, Teia, vou te deixar o desafio aqui para a gente poder falar sobre saúde nutricional, tá? Vamos pensar sobre isso? Vai agregando conhecimento. O quanto é importante para a gente poder ser feliz, ter resultados, ter saúde física também. Fica já lançado o desafio aí, Teia. Luizy, obrigada por dizer que o nosso áudio está tudo ok. Muito bom. Cheio de gente do bem, né? Sabe que quando a Duda tá ali, linda, a Duda tem participado de todas as minhas lives. Estou super feliz, Duda. Muito obrigada por estar aqui. Olha ali a Karen Borges, amiga psicóloga querida, seja bem-vinda. Nós falávamos antes, eu e a Michelle, nós estávamos conversando de que a gente entende que é através do compartilhamento que a gente cresce, né, Mi? Alguém me disse assim, mas você está promovendo outros profissionais? Não, eu estou só promovendo educação contínua e autoconhecimento e autodesenvolvimento. Fala um pouco sobre o que tu pensa sobre isso, amiga. Total, né? A nossa live vai ser sobre psicologia positiva, então. É isso? Então, a gente vai falar mais sobre essa área, né? Que ela ainda é um movimento, é uma ciência recente que vai fazer com que nós, psicólogos, né? Pelo que eu vi, tem mais colegas aí. Os psicólogos adotem uma visão mais apreciativa dos potenciais
das pessoas, né? Das motivações, da capacidade humana, enfatizando mais a busca da felicidade. Ou seja, todos nós temos pontos fortes, pontos positivos, que são consideradas nossas forças pessoais, as nossas forças de caráter e virtudes. Até para enfatizar um pouquinho antes, né, Fátima, assim, a psicologia, ela tratava muito mais a questão das doenças mentais, né? Ela tratava a doença... A psicologia durante muitos anos estudou o processo de adoecimento, ou seja, porque eu fiquei doente, eu e tu passamos pela mesma coisa. E eu tive depressão, ansiedade, síndrome de pânico, sei lá, todas as doenças que tu quiseres. E durante muitos anos a psicologia se propôs a estudar a mim. O que fez com que eu o que fez com que eu ficasse mal. E por que a Michelle não? E aí a psicologia positiva vem necessariamente com esse viés. Ok, vamos estudar quem está saudável, vamos entender quais são os mecanismos psicológicos, quais são os mecanismos, quais são as forças de caráter que fizeram com que essa mulher não adoecesse. Exato. De uma forma super simples. Como se fosse um para-choque, né? Uhum. Oi? Eu disse de uma forma super simplista. Mas para a gente ter claro assim, ó, quer trabalhar em cima de forças, e forças não existem forças negativas, né? Exatamente, é como se fosse o nosso para-choque, né? Eu sempre digo assim que as nossas forças, nós temos 24 forças de caráter, assim, para quem não entende, não sabe muito, e essas forças pessoais, elas vêm agrupadas com 6 virtudes, as principais virtudes, né, do ser humano, que é a sabedoria, coragem, amor, justiça, a moderação e transcendência, né, ela está agrupada às nossas forças de caráter, ou seja, nós trabalhamos o potencial, nós florescemos pessoas, né, Fátima? Então, assim, dentro desse viés, desse segmento da psicologia positiva, é tratado, né, como nós estávamos falando, antes era tratada a doença, o sintoma, né? Tu tratar a doença não quer dizer que tu seja feliz, né? Tu fazer esse processo de cura, né, não quer dizer que tu tenha essa sensação. Então, a psicologia positiva, ela vai fazer com que quanto mais nós expressamos e agirmos conforme essas forças, né, mais chances a gente tem de nos sentirmos realizados e felizes, né? Shelly, assim, claro que a gente conhece sobre o assunto, mas eu quero que tu possa compartilhar com as pessoas que estão aqui. Não quer dizer que a gente pode ser sempre feliz. Não necessariamente. Precisamos ter autoconhecimento, né, Fátima? Fazer todo um processo de autoconhecimento, de autoavaliação, para que nós possamos nos conhecermos. E assim, as pessoas devem estar também se questionando e perguntando, tá, mas como? Como é que tu define essas forças, né, de caráter? Como é que... Olha a Daia, minha comadre! Linda, ó, viu, Fátima? Chegou aí, ó, o pessoal da terrinha. Tá chegando esse pessoal todo. Coisa mais amada, saudade. E existem ferramentas que a gente utiliza para isso, né? Então, tem ferramentas que nós utilizamos dentro do nosso trabalho e que vai fazer com que a gente apresente, com que a gente trabalhe isso, esses comportamentos, essas virtudes, essas forças dentro do consultório, das sessões de psicoterapia. Isso, assim, a gente tem falado sobre... A psicologia positiva, ela pode ser utilizada em diferentes contextos, né, Mi? A Mi trabalha hoje no segmento de consultório, na área clínica, isso, né, Mi? Isso aí, isso aí. Criança, adulto... Adulto, né, jovem, adulto, e casais. Atende criança também, Mi? Atende, né? Atendo, porém não é a minha linha, né, assim, o meu segmento mais atuante. Né? Sou psico, né, da escolinha, como tu mesmo disse, trabalho a questão com os pais, voltado para as profs, né, assim, nessa questão, e também tem um olhar mais ativo para as crianças, né, então eu foco com consultório adulto. Isso, porque a psicologia positiva, ela pode ser utilizada em diferentes segmentos. Quando eu conversei com a Michelle da ideia da gente falar sobre ela, é de entender que quando a gente está falando de forças, quando a gente está falando de bem-estar, a gente pode usar isso em diferentes contextos. Seja ele na clínica,
para desenvolvimento pessoal, seja ele dentro das empresas, seja ele dentro das organizações, para fortalecer o ser humano como profissional. Porque a gente não é uma coisa só, né? Não, não somos, né? Nós não somos o que somos agora. Fomos construídos, né? Então, existiu uma gestação, existiu um crescimento, existiu uma pessoa que formou uma personalidade, né? Que nasceu com um temperamento, formou a sua personalidade. Isso vem junto, né? Vem junto com as nossas crenças, vem junto, né, com a nossa personalidade e muitas vezes as nossas crenças nos tornam, né, limitantes para a nossa vida. As crenças, né, são irracionais, muitas vezes disfuncionais e limitantes. Porque a grande questão, assim, em relação à crença, eu converso, penso sobre assim, de onde vêm elas? Porque às vezes a gente conta uma história pra gente mesmo, e é como aquela história que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Exato. E às vezes a gente está contando pra gente mesmo coisas, e o quanto é verdade isso? O quanto é verdade que quem nasce no interior não pode ter sucesso? O quanto é verdade que quem não tem isso? O quanto é verdade que tem idade para fazer as coisas, que tem idade para mais ou para menos, porque às vezes as pessoas me dizem, mas eu sou muito velho para isso, ou ao contrário, não, eu não tenho idade para fazer isso. E, e muitas vezes esses confrontos feitos para essa pessoa, ela se dá conta de que ela não se percebe assim. Ela ativa um comportamento que é uma percepção do outro que foi enraizado nela, né, que foi colocado para ela, e ela vai seguindo numa forma padrão. Então, a gente vai passando a quebrar esses padrões, né, desconstruir muitas crenças. Mi, voltou? Aí, voltou. Travada a tua internet. Mi, conta pra mim, assim, de onde surgiu a tua escolha? Por que a psicologia pra ti fez sentido, faz sentido? E para quem tá aqui conosco, vai me mandando o coraçãozinho se tá fazendo sentido o que a gente tá conversando também, por gentileza. Então, dentro, né, da psicologia, eu gosto de desafios, né, e muitas vezes eu gosto do que é novo. Eu gosto do que me instiga, né, me faz ter um olhar mais abrangente, mais desafiador. E a psicologia positiva, ela entrou na minha vida através de um início, né, trabalhando esquemas, terapia de esquemas, que é onde eu identifico gatilhos, comportamentos cognitivos e tudo mais que deixam a vida de uma pessoa, como eu falei, disfuncional, né, irracional e limitante. Porém, trabalhando somente isso, eu percebi que, bom, como antes havíamos falado, eu tenho que trabalhar as potências, eu tenho que florescer essa pessoa, eu tenho que trabalhar o que ela tem de melhor, né, deixá-la muito mais segura, muito mais feliz. Então, foi através dessa decisão que eu tomei para juntar a psicoterapia, né, voltada para esquemas e positiva. Legal. Bi, e sim, se tu fosse perguntar quais são os principais benefícios, o que para ti, o que tu tem visto na área clínica que tem surgido como benefício para as pessoas? Assim, eu posso contar daqui a pouco o que eu vejo na área organizacional, mas assim, na área clínica, que benefícios uma pessoa tem em poder participar desse processo de florescimento, de desenvolvimento para crescer? A Karen está dizendo que é muito bom ouvir a gente falar sobre isso, um olhar de bem-estar. O Gilmar antes estava me dizendo ali, como diz o Flávio Augusto, gosto muito do Flávio Augusto, quem não segue. O meio em que tu vive influencia, mas não determina, o que é muito verdade também, né? Mas assim, estava dizendo,
para quem está buscando esse processo, todos os meus convidados têm falado muito dessa ideia de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Como a psicologia positiva, no teu entender clinicamente, pode auxiliar quem está nessa pegada? Então, o que eu penso? Né? Penso que dentro de um olhar clínico eu sinto as pessoas muito mais seguras, autoestima mais elevada, né? Com sensações diferentes, né? Sensações de leveza, né? De fluidez, ou seja, as coisas elas não ficam paradas, elas não ficam ali circundando aquele mesmo meio, as coisas fluem, né? As coisas vão andando, ela vai tendo esse resultado para ela e automaticamente isso vai trazendo, como a Karen falou ali, né? O bem-estar, uma autoestima, um autoconhecimento, porque muitas vezes eu questiono, poxa, vocês têm vocês conhecem as suas forças e virtudes pessoais, assim, pessoal, tu conhece as tuas forças de caráter? Não, Mia, eu não conheço. Pois bora lá, vamos conhecer, né? Porque muitas vezes conhecemos defeitos, somos apontados por críticas, por defeitos, por, né, várias coisas que mexem com a gente, mas tendo o conhecimento do quanto a gente tem essas forças de caráter, quanto a gente tem virtudes que acrescentam na nossa vida e a gente vai utilizando elas em comportamento, no dia a dia, na nossa rotina, isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança significativa de vida. Eu super concordo contigo. Eu tenho conversado com os meus clientes, eu trabalho na área de desenvolvimento profissional. Quem me conhece sabe disso, que é uma pegada um pouco mais voltada para o mercado de trabalho, para desenvolvimento disso, mas admiro muito e uso muito psicologia positiva, uso muito as forças. Estava agora de manhã trabalhando com clientes, suas forças no mercado de trabalho. E eu tenho dito para as pessoas assim, ó, pensa comigo, assim, ó, a gente vem num mundo de qualidades, defeitos, cara, por que a gente não pode pegar? Se tu tem um 7 numa coisa, tu pegar esse 7 e colocar num expoente que tu gere um 10, é muito mais fácil do que se tu tiver um 2 e tu querer fazer um 10. Então, assim, por que a gente tá olhando o que a gente não tem, em detrimento de olhar quais são o que a gente tem de verdade? O passo a passo, né, Fátima? Assim, ir com calma, ir num processo de evolução. Hoje as pessoas estão muito imediatistas. Eu quero isso para ontem. Quanto tempo tá aí? Tu vai quanto tempo que leva? Não tem tempo, né? Cada pessoa vai agir de uma forma, cada pessoa vai trazer um resultado diferente e cada pessoa precisa se conhecer para saber o quão potente é perante o mundo e os outros, né? Porque somos seres, como o amigo mesmo falou, quem disse que somos seres influenciáveis, né? Foi isso que ele disse. Isso não determina. Ok, né? Não determina, mas até que ponto não nos influenciamos e conseguimos ter força para isso, né? Vai determinar muito do meu autoconhecimento. E desse desenvolvimento. Eu vi ali entender a Débora. Vai, de novo. A Débora, mandar um beijo para ela. Gente, a Thay morou comigo, olha só que lindona. Época de faculdade, né? Eu faço agora, dia 5 de fevereiro, 20 anos da formatura, e eu vivo até hoje com uma saudade. A Karen morou comigo na época de faculdade. Coisa boa, né? E como é bom a gente também poder relembrar isso. Quantas vezes a gente não se permite lembrar das coisas boas? Quantas vezes a gente não se permite entrar em contato com ações positivas, com coisas que nos transformaram, que fazem que a gente realmente viva quem a gente é hoje? Porque a gente é hoje fruto das decisões do passado. Então, por que a gente não pode deixar se influenciar pelas coisas boas dessas decisões, né? Exato, exatamente. É conseguir traçar um pensamento para isso, né? Tu sabe que muitas vezes tem uma frase que diz: se tu quer um resultado diferente, tu tem que agir diferente. Eu sempre falo no consultório que o meu ponto de vista ele é um pouco diferente. Por quê? Porque para eu ter um resultado diferente, antes de eu fazer diferente, eu preciso pensar diferente.
eu pensando diferente, eu tenho uma ação que vai gerar um resultado. Então, o resultado vai estar também muito através do pensamento, do que eu penso, de como eu, né, vou formando os meus disparos de pensamento no dia a dia. Então, obviamente, eu vou ter resultado diferente quando eu penso diferente. Né, Fátima? Débora de Venâncio. Porque a primeira coisa que precisa ser convencida é a tua mente, né? É tu entender que o resultado não é externo. As mudanças são internas primeiro, para a gente gerar as mudanças externas. Qualquer mudança que eu pense na minha vida, que eu deseje realmente entrar em ação, é preciso mudar aqui. Exato. Antes de qualquer outra coisa. Perfeito. E tu sabe que essa questão do autoconhecimento, né, Fátima, ela é tão importante que nós, psicólogos, nós temos também a anamnese, né? Deixa eu ver ali, trabalhadas na infância para tornar os filhos ali. A Teia fez uma pergunta, eu acho que vai subindo conforme, né, a gente vai respondendo. Busca minha linha de raciocínio. Onde eu parei, fui ler a pergunta da Teia. Eu estava... Responde lá. Até perguntou se as forças de caráter podem ser trabalhadas na infância para tornar os filhos adultos melhores. Boa, excelente pergunta, Teia. Vai Responde lá que eu te ajudo. Vou. Bora lá então, Fátima. Bora tu, vai, que tu é uma convidada super especial, amigo. Ah, total. Então é tudo para mim. É isso? Tudo. Eu só tô aqui eu só tô aqui mediando essa nossa conversa porque vamos... Essas forças, né, essas virtudes, como a gente fala do ser humano, elas podem ser trabalhadas e potencializadas em qualquer fase da vida. O ideal, sim, é que já, né, se inicie com comportamentos, com conversas, com atitude de pais, de mães. Por quê? Porque tudo que nós vimos, ouvimos, vivemos e sentimos, né, até a formação ali, a construção da nossa personalidade, vai fazer com que eu siga um padrão de comportamento. Então, ou seja, o que eu tive dentro do meu lar, o que eu tive dentro do meu meio e tudo mais, vai fazer com que eu me torne quem eu sou. Então, isso sim, né? Deve ser a forma como os pais se comunicam com os filhos, né? Como eles reagem perante algumas situações, né, Fátima? Eu tenho 2 filhos, tenho um de 11 e tenho uma de 5. Ou seja, a forma como eu vou reagindo, como eu vou trabalhando, as questões da rotina, do dia a dia deles, influencia total na pessoa em que ele vai ser futuramente, né? A Du tá na Bahia. Ai, lindo. Olha que coisa linda. Ai, total. E assim, disso que a Anitta estava falando de o quanto isso influencia, assim, da gente ter cuidado, quem é mãe, quem trabalha com uma equipe, quem tem pessoas sob sua coordenação, das palavras que tu usa, de tu tomar cuidado com as atitudes que tu tem, porque tu enquanto líder ou tu enquanto pai, tu é o espelho máximo que essas pessoas têm próximos de ti. Então assim, ó, da gente lembrar de reforçar os acertos, da gente reforçar de ter as atitudes positivas, da gente lembrar que antigamente se dizia assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, que isso não funciona mais, que é preciso sim que eu seja um exemplo disso tudo. E as mudanças podem começar com palavras super simples. Tu não precisa necessariamente criar um super conjunto de coisas, mas é tu começar a fazer mudanças até na forma como tu te comunica com as pessoas. Me passou um monte de perguntas ali, não consegui voltar. A Gisele acabou de entrar, nossa colega também. A Carla entrou agora também. Veja se tu consegue voltar, não tá conseguindo voltar as perguntas ali, mas segue lá. Porque a ideia é essa, que a gente pode sim fazer mudanças de acordo com o que a gente está falando com as pessoas que estão próximas da gente. O Éder perguntou-me pra gente aqui, ó, seria interessante primeiro desenvolver a inteligência emocional? Tá me ouvindo, Mi? Qual foi? Tá, peraí. Ele perguntou ali se seria interessante primeiro desenvolver a inteligência emocional. Se é interessante desenvolver a inteligência, porque o teu áudio ficou ruim para mim aqui. Se é interessante desenvolver a inteligência emocional. Assim, total, né? Tanto que nos Estados Unidos
em escolas, isso se transformou em uma matéria, né? Já é trabalhado com as crianças em colégio, a parte da inteligência emocional. O ser humano, ele precisa ter isso. E antigamente, né, Fátima, me corrija se eu tiver por um... Oi, Oi, voltou aqui para mim agora. tá, voltou, deu? Tá me ouvindo? Onde eu parei? Inclusive, as crianças Tá, tu me acompanhou até a linha que eu dos Estados falei? Unidos. Tá. Então, isso sim já é trabalhado muito. As crianças precisam aprender a lidar com frustrações, né? Muitas vezes os pais, isso faz parte da inteligência emocional que o ser humano vai desenvolvendo. E é como eu falei, agora trazendo um olhar mais voltado para instituições. Nos Estados Unidos, né, que nem eu te falei, né, Fátima, me corrija se eu estiver errada ou equivocada nesse olhar. Mas fora do Brasil, né, como eu falei, dentro dos Estados Unidos, eles avaliam no contrato de uma pessoa a parte da proatividade e da inteligência emocional, porque eu não posso ter uma pessoa na minha empresa super proativa e descompensada emocionalmente, nem super centrada emocionalmente e não proativa, né? Então é feita uma avaliação em cima desses dois viés. Antigamente se perguntava, tu faz, tu consegue, tu dá conta? Faço, dou conta, faço. E era voltado muito mais para essa questão proativa. Hoje não mais, né? Tu avalia a pessoa como um todo, né? Na sua inteligência emocional e tudo mais. As crianças precisam trabalhar muito isso, né? Precisamos entender que o meu filho, sim, ele vai se frustrar. Ele não vai acertar sempre. E ele precisa aprender a lidar com essa sensação, com essa emoção. E as crianças hoje em dia, e alguns adultos, né? Os adultos já têm dificuldade de manusear essa sensação. Imagina uma criança. Quando a gente se frustra, a gente segue muitas vezes por um caminho que não é tão saudável, né, Fátima? Assim, mais por impulso, a gente reage, como tu mesmo estava falando, de uma forma mais... como é que eu vou... A palavra certa, assim... Não pensada como deveria. Não pensar. Exato, exato. E eu preciso entender que, bom, eu vou parar, eu vou avaliar, e a gente precisa fazer isso com as crianças, calma. Vai lá, o meu filho esses dias me perguntou, mãe, o que tu acha? Eu faço isso? Não sei o quê. E eu devolvi a pergunta, eu disse, o que tu acha? Né? Tu consegue? O que tu pensa sobre... Ah, eu acho que daqui vai. Então, vai, né? Nós, como seres humanos, como pais, eu não posso blindar o meu filho de tudo, criar em uma bolha. Ele vai se frustrar no momento em que ele quebra a cara, né? Eu tô aqui para abraçar. No momento em que ele dá certo, eu tô aqui para aplaudir. Então eu percebo muito assim esse cuidado exagerado com os filhos. O filho, né, não aprende a lidar com as emoções. Isso está vinculado lá atrás também. Aí ele não aprende a lidar com as emoções. A Jaque está dizendo da importância de saber dizer o não. Ele não aprende a lidar com as emoções quando ele é criança. Porque frustração de mãe, frustração de pai e mãe é com amor, né? Uhum. A frustração é com amor. Ele não aprende a fazer isso na primeira infância. E aí ele vem para o mercado de trabalho e aí o primeiro não que ele recebe dentro da empresa, ou a primeira frustração que ele tem de um projeto que não deu certo, ou um vestibular que não passou, ou um trabalho que não conseguiu desenvolver, ele trava. Desiste. Por quê? Porque tá do lado disso, né? Exato, exatamente. E já constatado em uma pesquisa que quando se recebe um não, quando se recebe uma crítica,
Olha o Lorenzo, Gramado, ó, Gramado fazendo parte. Escreva uma cidade de onde vocês estão chegando, por favor, pra gente saber de onde está a gente toda, linda. Bota pra mim, Lorenzo, de Gramado, quem é de Gramado, já que aqui de Santa Cruz. Uma cidadezinha pra mim, por favor, enquanto a Michelle vai contando sobre o que ela estava falando, da importância do sim e do não para uma criança, para o seu desenvolvimento. E já constatado, como eu falei dentro de uma pesquisa, que quando tu recebe um não, quando tu recebe uma crítica, o primeiro disparo de pensamento é quem tu pensa que tu é, né? Vem esse primeiro disparo, quem tu pensa que tu é? E muitas vezes, e eu pergunto, questiono às vezes casais aqui, que entram em uma discussão não construtiva, e quando eu pergunto, tá, mas o conteúdo, ele é verdadeiro? A pessoa para e pensa, tá, como assim o conteúdo? Não, o que foi falado é uma verdade? Tá, ok, só que quando eu recebi uma crítica, quando eu recebi um não, a primeira reação é quem tu pensa que tu é, e automaticamente eu já vou criando justificativa, eu já vou criando mecanismos para provar para o outro que eu sou perfeito, que eu sou, enfim, né, que eu não erro e tudo mais. Eu erro todos os dias, né? E quando eu erro... Eu brinco que a gente não erra, a gente tem duas escolhas, ou a gente acerta, ou a gente aprende. Errar é um pouco... não é verdade? Porque assim, ó, errar é aquela coisa que tu vai lá, fez de novo, faz de novo, continua ali. Aí é outra coisa, né? Porque assim, é claro que a gente erra, mas assim, qual é o aprendizado disso tudo? O que tu tá aprendendo em ter vivido isso? Para que serviu isso? Ó, tem gente de Novos Cabrais conosco aí também. Quem mais de outro lugar? Amada, né? E realmente, né? Eu digo, então vamos trocar o erro por falha, né? Eu sou um ser que eu falho, enfim. E tu sabe, e aprendo. E foi interessante, Fátima, nessa questão, por exemplo, da inteligência emocional, do quanto é saudável eu me comunicar sem ter que me justificar, sem ter que provar que eu tô certo, ou enfim, alguma questão, de que esses dias eu desmarquei alguns pacientes da agenda porque eu fui pra praia ver meus filhos, né? E ok. Aí o meu marido chegou e disse, mas o que tu falou? Eu disse, eu falei que eu ia pra praia. Ele, tu falou que vinha pra praia, tá? E daí eu digo, sim, criatura, eu vou pra onde se eu tô indo pra praia? Eu vou te falar que eu não vou ficar justificando ou inventando alguma coisa pra você, eu vou falar que é isso. E todos eles, os que eu desmarquei, falaram, vai-me, boa viagem, aproveita, curte, porque sim, estão vendo que a gente trabalha muitas vezes até tarde, né? Então, sem precisar se justificar, sem precisar estar provando que sim, sou perfeito, eu não erro, eu não isso, eu não aquilo. Isso é saber lidar com as emoções, né? É entender, é dar razão. Grande, olha aí, ó. O Alexandre. Viu? Eu disse que tinha gente mais. Aí a Karen falando da importância da gente poder saber dar os momentos de pausas. Ninguém é uma máquina, gente. Chega algum momento. Por isso que processo de psicoterapia, processo de autoconhecimento, desenvolvimento da sua carreira vai fazer a diferença na tua vida. Procura um profissional que pode te ajudar em relação a isso. Procura alguém que possa acrescentar na tua carreira, para a tua família, porque é isso que vai fazer a diferença e vai te transformar numa pessoa mais feliz, com melhores resultados. Não existe equívoco nenhum em precisar de ajuda. Que bom que tu precisa de ajuda, que bom que tu tem pessoas com quem tu possa contar. Isso, né? Assumir a real sensação e vivência. O Paulo, Fátima, eu preciso falar, porque são pessoas que, meu Deus do céu, lá da praia, conhecia ele pequenote, assim, era amiga da Ju, da irmã dele. A Dessa entrou nessa colega. Isso é sinal do teu carisma enquanto tu é benquista. Só que bacana, que bacana. Tô muito feliz mesmo. Sei com a Mi para fazer a live, eu tava dormindo, ela fez algo parecido. A live é uma das primeiras que ela tá fazendo, então assim, ó, olha como é bom a gente também se desafiar a fazer coisas diferentes. Olha quanta gente do bem que tá
a fim de ouvir, a compartilhar esse conhecimento. E assim, ó, para quem não segue a Michelle, que são as pessoas que estão nas minhas redes, entra nas redes sociais da Michelle, começa a seguir ela, porque a Michelle tem muito conteúdo. Só da Michelle que não me segue, entra nas redes sociais também, coloca para seguir. Por quê? Porque a gente vive um momento de cooperação. Nós não estamos aqui para competir, muito pelo contrário, nós estamos aqui para somar e para agregar. Então, vamos trocar seguidores, vamos trocar conhecimento, porque isso também faz parte de trabalhar de uma forma positiva, né, Mi? Total, né? Quanto mais produzimos sensações, sentimentos e ações positivas, muito, né? A gente vai. Olha, Sheila, te amo. Muita gente vai mudando, né? Tendo mudanças de comportamento e isso atrai também, né? Somos seres que trocamos energia o tempo inteiro, isso já é constatado cientificamente. Então, o que eu vibro hoje em dia vai ser o que eu atraio, né? Assim, o que eu estou vibrando, o que eu estou atraindo. Então, as mudanças de comportamento tem que ser para ontem, porque as pessoas se sentem, né, numa competitividade. Ah, eu não vou dar o meu conhecimento, eu não vou, né, indicar. Eu indico colegas, né? Quando eu não consigo, eu falo dos colegas e eu falo bem das pessoas. Eu não falo mal de ninguém. Então, isso acrescenta, né? Acrescenta muito para a vida do ser humano. Não somos, né, capazes de julgar ninguém, quem somos nós, mas é através das nossas ações, de como agimos, né, no nosso dia a dia, que vai fazer a diferença total para a nossa vida. Você reflete também no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na vida que a gente merece viver de uma forma interessante. Mi, conta para a gente assim, qual que é a principal diferença hoje de uma metodologia clássica da psicologia para a psicologia positiva? Tá, é bem como a gente estava, como acrescentamos aqui, é um movimento recente, né, voltado muito mais para a busca da felicidade humana, né, e a psicologia em si, ela segue por vários, né, segmentos, assim. Então, o psicólogo em si, não, eu sempre falo, não que eu vou agir assim. As linhas, elas vão se permeando, né, sistêmica, cognitiva, psicanálise, enfim. Mas o psicólogo, ele precisa ter uma linha de raciocínio em que ele vai estar dando segmento para aquela pessoa. Então, quando eu me apresento, eu apresento a minha metodologia de trabalho frente ao que eu mais sigo, né, dentro do consultório. E peço, tá, né, todos os pacientes que estão aí também, eu já vi pacientes que entraram e tudo mais, eles sabem que eu falo, no momento em que eu começo a atividade de psicoterapia, eu digo para eles, se tu não te identificou, se tu sabe que para isso, né, que para ti não vai te trazer um resultado, se tu tem alguma dificuldade, não continua comigo. Procura 1, 5, 10, 15 psicólogos até tu chegar em um ambiente em que tu te sinta seguro, que tu te sinta confiante. E nós mulheres, tá? Porque os homens, quando eu atendo, eles dizem, me segue o baile, né? Nem... Nós mulheres, a gente bate o olho, ou a gente gosta ou a gente não gosta. O negócio tem um troço que a gente nasce com isso. Um dia eu descubro, né? E eu falo para as pacientes mulheres assim, ó, se teve qualquer, né? Isso não é proposital e tudo. Vai muito de pessoa para pessoa, da forma de viver. Não continua comigo. Continua, procura outro psicólogo. E eu faço questão de indicar colegas, né? Como tu disse. Então, vai muito, essas linhas, elas vão se permeando, e uma das diferenças, né, é justamente essa que nós colocamos no início. A psicologia mais clássica, ela identifica e ela pontua diagnósticos, né, assim, ela vai mostrar o que está acontecendo ali.
A psicologia positiva, ela vai trabalhar as potências, né? Essa parte mais voltada para as crenças, né? As atitudes que uma pessoa tem em relação à vida dela, o trabalho e a família. Então, a gente trabalha o ponto forte, né? As potências do paciente. E o quanto é importante, né, Mi, a gente saber quais são os pontos fortes. Eu converso com diferentes profissionais e eu pergunto para eles assim, ok, isso tu não quer mais para tua vida e o que que tu quer daqui para frente? E as pessoas me dizem, isso eu não sei. Então, a importância também da gente ter claro assim, o que tu quer e como tu vai usar esse teu potencial, essas tuas forças que tu tem em prol dos teus objetivos. Porque é para isso que a gente está nesse planeta. Até onde a gente sabe, a gente só tem essa vida. Então, assim, como usar o que eu tenho de melhor para viver melhor, para proporcionar saúde, felicidade, bem-estar para os meus e para mim, para os meus e para as pessoas que me cercam, para minha equipe, para minha família, enfim, como eu vou usar as minhas forças? Mas para mim poder usar as minhas forças é preciso conhecê-las, é preciso acessar elas e poder extrair o que eu tenho de melhor, porque força sempre é positivo. Não existe assim, essa força eu não tenho. Alguma tu não está utilizando tão bem quanto tu gostaria. Mas Exato. todos nós temos as 24 forças. E é preciso saber como usar elas para que a gente possa ter ganhos exponenciais pessoais e profissionais. Exatamente. Uma pergunta que é feita em consultório mas, por exemplo, quando eu identifico as minhas forças de caráter, as últimas, né, como tu falou assim, eu não tenho, não, tu tem. Tu tem, porém, são forças que tu não exerce tanto, né, na tua atividade de rotina, comportamental e tudo mais. As primeiras virtudes ali, forças de caráter e virtudes, são as que tu mais, né, executa no teu dia a dia, através de comportamento, de ações, enfim, mas não que não tenha, né? Todos nós temos essas 24 forças agrupadas nessas 6 virtudes, né, Fátima? Até vou deixar um desafio assim, pensei agora, sabe que eu penso, jogo, né, pro universo e agora. Quem quiser. Ai, dá até medo! Dá até medo dessa mulher, pelo amor de Deus. Eu tive uma ideia, que nem eu sempre falo. Ó, quem quiser saber um pouco mais sobre forças de caráter, por questões pessoais, chama a Mi vai poder passar para vocês. Se quiser saber sobre forças de caráter no sentido profissional, me chama no direct, que eu também passo. Nós duas trabalhamos com a ferramenta. Cada uma no seu propósito profissional, e é por isso que eu sempre digo, a gente cresce junto quando a gente escuta uma colega que sabe sobre o assunto, que domina o assunto. A ideia é que a gente possa aprender. Quiser saber um pouquinho mais sobre as 24 forças, chama a gente no direct. A Michelle vai ter, acredito que vai ter super prazer em falar sobre isso, explicar um pouco mais. Também faço isso. Assim, eu trabalho muito mais na questão profissional, tá? A mim, provavelmente, um pouco mais nas questões relacionadas a desenvolvimento pessoal, né, Mi? Se eu estiver correta. Isso aí, isso aí. Então, assim, a gente está super de poder compartilhar, de poder saber um pouquinho mais, assim. Qualquer pessoa, Michelle, pode fazer processo de terapia dentro do processo da psicologia positiva? Sim, total, né? Quem chega até o processo de psicoterapia, que já é uma grande coisa, né? Uma evolução até do ser humano, vai trabalhar, pode trabalhar sim, né? As forças de caráter, com certeza deve. Existe uma indicação, assim, tal coisa é melhor, não, é melhor ir para outra área, tal coisa é melhor para outra, não. É uma abordagem que, no teu entender, pode todo mundo participar. Eu, no meu ponto de vista, sim, todo mundo, né, deve e pode participar. Mas, muitas vezes, a psicanálise, que ela é mais voltada para essa parte da escuta, né, do paciente poder ele mesmo se escutar, às vezes eu questiono para o meu paciente.
né? Faz sentido, porque a psicoterapia que nós exercemos, nós estamos trocando, né? Questionando, fazendo a todo momento. Então, muitas vezes eu percebo a necessidade do paciente e muitas vezes, por exemplo, teve um paciente que ele precisou trabalhar todo um problema familiar. Eu indiquei para uma colega, né, de novo, sistêmica. Vamos lá, de novo. Teve um paciente Oi, que voltou? precisou... De novo, teve um paciente Né? que precisou trabalhar um problema familiar, uma questão familiar, envolvendo família. Eu indiquei, né, uma colega voltada mais para a área da sistêmica. Então, tem linhas, e quando a gente percebe a necessidade do paciente, a ética, né, como profissional, é realmente estar encaminhando ele para o caminho certo. Mas sim, né, todas as pessoas podem buscar, né, saber sobre as suas forças de caráter e as suas virtudes. Que legal. Mi, só te agradecer, assim, tenho uma gratidão imensa, é um privilégio ter trabalhado contigo, é um privilégio ter estado contigo na escola onde tu trabalha, onde meu filho estudou, é um privilégio te receber aqui, conversando com toda essa tua generosidade, para compartilhar o que tu sabe. Eu super te admiro, tu sabe disso, o quanto eu te admiro, te respeito e reconheço o teu crescimento profissional. Assim, minha gratidão a tu ter vindo, a ter participado e tuas considerações finais para a gente ir encaminhando antes do Instagram nos derrubar daqui a pouquinho. Oh, meu Deus, eu nem quero sair daqui, Fátima. Pelo amor de Deus, eu quero continuar vendo essa gente linda aí. Até para vocês saberem, agora tô falando uma questão de generosidade, essa é a minha primeira força de caráter, né? É, a minha integridade. A tua integridade, a minha generosidade. Então, eu agradeço, sabe? Tá ruim essa internet da Mi. Vamos melhorar essa conexão. Agradece de novo. Travou tudo. Começa de novo. Travou tudo. Voltou agora? Tá travando. Vamos lá, de novo. Deu? Deu. Voltou? Sim. Falamos, né, que a minha primeira força de caráter é a generosidade. Então, eu que agradeço, Fátima. Assim, ó, todo mundo sabe o quanto eu amo o que eu faço, o quanto eu me disponho sempre de uma forma singela e honesta dentro da nossa profissão e fora, numa questão pessoal também. Então, eu só tenho a agradecer o convite, conta sempre comigo. Amei ver pessoas aqui que fazia um tempão que eu não via, de encontrar, de fazer essa troca, né, assim, de conhecimento e tudo mais. Me convida e a gente tem um presente. É? Por que a gente vai fazer? Meus convidados estão sendo de uma generosidade muito boa com o público que tá aqui. Então, assim, será que o pessoal quer presente? Será que só vou mandar o presente se vier coração, Michele? Ah, boa. Boa que eu tô vendo. Tem muitos coraçãozinhos, amor, assim. Porque o presente da Michele é um presente de extrema generosidade. Então, acho que é bem legal para quem está aqui conosco e quiser esse presente, precisa de coração. Sou viciada nos coraçõezinhos. Gente do céu, tá vindo, vai valer. Vou poder entregar, então, o presente, né? Então, assim, todos sabem o quanto nós aqui de Santa Cruz do Sul, a Ângela não estava escutando, está escutando agora, a Ângela, repassa para mim, por favor. Voltou, lindona.
Isso. Vou falando enquanto se ela não está te escutando, ela nos retorna assim, todos. Ó, choveu o coração, que é sinal que tem gente nos escutando por aqui, tá? Então, assim, todos. Quem é aqui de Santa Cruz e região, sabe o quanto nós estamos engajados na cidade na campanha do Eu Ame a Juju, que é uma menina que tem uma doença rara e que precisa de um valor bem significativo financeiro aqui. O Daniel Cruz, que é meu sócio, meu amigo, meu parceiro, lançou agora há poucos dias uma rifa. E ele, que é uma rifa de uma camiseta autografada do Fernandão, do D'Alessandro, com um pedacinho de cão do antigo Beira-Rio. E eu disse pra mim, conversando com a minha amiga, disse, então faz assim, ó, pra quem fizer um print da nossa tela, então assim, é fazer print agora, assim, da gente linda, loira. Print da nossa tela, marcar a gente no Instagram, tá? Faz o print da tela, marca a gente no Instagram. Michele vai sortear entre quem fizer esse print da tela, ela vai sortear 2 números dessa rifa, tá? Para ajudar na contribuição, para que todos nós possamos ganhar. A gente entende que quanto mais a gente faz o bem, o bem se multiplica. Então, depois ela sorteia e eu marco aqui nos nossos stories quem ganhou os 2 números da rifa. Pode passar a pegar aqui comigo ou eu mando uma foto da comprovante de que isso foi feito. Então, vamos colaborar, vamos fazer com que todo mundo possa crescer junto. Faz print da tela, marca eu e a Michele. Tem que marcar. Vamos verificar. Marcar a gente no Instagram, tá? Faz o print da tela, marca a gente no Instagram. Michele vai sortear entre quem fizer esse print da tela, ela vai sortear 2 números dessa rifa, tá? Para ajudar na contribuição, para que todos nós possamos ganhar. A gente entende que quanto mais a gente faz o bem se multiplica. Então, depois ela sorteia e eu marco aqui nos nossos stories quem ganhou os 2 números da rifa. Pode passar a pegar aqui comigo ou eu mando uma foto da comprovante de que isso foi feito. Então, vamos colaborar, vamos fazer com que todo mundo possa crescer junto. Faz print da tela, marca eu e a Michele. Tem que marcar nós duas, tem que estar seguindo nós duas para a gente poder recompartilhar. E ainda, pensa bem, pode ganhar, tá ajudando numa campanha super especial para a gente poder ajudar uma criança, ajudar uma vida e ser mais feliz, que é esse o nosso grande propósito. Acho que esse é um dos propósitos da psicologia. A gente veio ao mundo para poder compartilhar conhecimento e auxiliar as pessoas a serem mais felizes, né? Ai, total, né? E é como eu falei, Fátima, eu te agradeço de coração. Como a Fátima mesmo falou, e eu disse para ela, eu sou muito mais extrovertida, pessoalmente, fazendo palestras com pessoas na telinha, assim, eu não sei como eu vou me sair, porque eu fico um pouco envergonhada, sei lá se essa é a palavra, se eu tenho alguma vergonha nessa vida, né? Mas foi muito bacana, eu amei. Me convida para um monte, já pode ir me convidando quando tu quiser, né? Oba! Então, viu como é legal? Eu tenho o que eu tenho dito para as pessoas assim, é um desafio, mas é um desafio do bem, né? É um desafio onde todo mundo cresce, onde todo mundo sai ganhando. Exato, exatamente, né? Gente, ó, nossa cara agora de tela, de print, vai meio. Ai. Isso aí. Print a tela, marca a gente. Amanhã fica o convite para quem esteve aqui conosco. Amanhã a gente vai estar falando sobre liderança. Paulo Bonfim vai estar aqui comigo. Paulo Bonfim que foi o meu grande inspirador para essas lives. Eu fiz uma live com ele. Ele estava lá em São Paulo, me convidou. E eu disse, gente, eu acho que o pessoal da minha região também merece isso. Então, a ideia é dele e a gente não precisa, a gente pode modelar
em cima de quem está fazendo bem, que é isso que estamos fazendo. Muito obrigada a todos vocês. Aguardo os prints de vocês para a gente poder fazer mais uma ação do bem. Muito obrigada, Michele. Eu que agradeço, né? Muita luz no dia de todos vocês. Valeu, gente. Bom almoço para quem não almoçou. Boa tarde para quem já está. Vamos. Envergonhada, sei lá se essa é a palavra, se eu tenho alguma vergonha nessa vida, né? Mas foi muito bacana. Eu amei. Me convida para um monte. Já pode ir me convidando quando tu quiser, né? Oba! Então, viu como é legal? Eu tenho, o que eu tenho dito para as pessoas assim, é um desafio, mas é um desafio do bem, né? É um desafio onde todo mundo cresce, onde todo mundo sai ganhando. Exato, exatamente, né? Gente, ó, nossa cara agora de tela, de print, vai meio. Ai, Isso aí. Print a tela, marca a gente. Amanhã fica o convite para quem esteve aqui conosco. Amanhã a gente vai estar falando sobre liderança. Paulo Bonfim vai estar aqui comigo. Paulo Bonfim, que foi o meu grande inspirador para essas lives. Eu fiz uma live com ele. Ele estava lá em São Paulo, me convidou. E eu disse, gente, eu acho que o pessoal da minha região também merece isso. Então, a ideia é dele e a gente não precisa, a gente pode modelar em cima de quem está fazendo bem, que é isso que estamos fazendo. Muito obrigada a todos vocês. Aguardo os prints de vocês para a gente poder fazer mais uma ação do bem. Muito obrigada, Michele. eu que agradeço, né? Muita luz no dia de todos vocês. Valeu, gente. Bom almoço para quem não almoçou. Boa tarde para quem já está almoçado. Beijo. Beijo, beijo.